O Jalapão, com suas dunas douradas, rios cristalinos e chapadões sem fim, sempre atraiu os mais aventureiros. Um paraíso isolado no coração do Tocantins, onde o tempo parece desacelerar. Mas em 2007, esse cenário de beleza bruta se tornou o pano de fundo de um dos casos mais intrigantes e dolorosos dos últimos anos no Brasil: o desaparecimento de um casal durante uma trilha. Eles partiram em busca de paisagens deslumbrantes e conexão com a natureza, e nunca mais foram vistos. Camila e Leandro eram experientes em viagens e acostumados com trilhas longas. Nada indicava que aquela aventura seria diferente. Nenhuma testemunha, nenhum pedido de socorro, nenhum vestígio claro. Por mais de uma década, o sumiço permaneceu envolto em silêncio e especulações. Até que, 16 anos depois, um grupo de turistas encontrou algo inesperado. Uma mochila coberta de poeira e tempo, contendo objetos pessoais de Camila. 2 anos depois, outro item surge: um tênis desgastado, pertencente a Leandro, encontrado a 5 quilômetros dali. Esses 2 achados reacenderam um mistério que parecia sepultado pelo tempo. O que aconteceu naquele dia? Por que eles se separaram? O que os levou a se perder de forma tão definitiva? Se você gosta de histórias reais cheias de mistério, emoção e reviravoltas, inscreva-se no canal agora. Aqui, você vai conhecer casos que desafiam a lógica e mergulhar em investigações profundas como essa. Hoje vamos reconstruir cada passo dessa história com base em registros, entrevistas, hipóteses e novas descobertas. Acompanhe até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse caso. A seguir, quem eram Camila e Leandro? O que os levou até o coração do Jalapão? Camila Duarte tinha 26 anos quando desapareceu. Nascida em Campinas, interior de São Paulo, era fotógrafa de natureza e apaixonada por registrar cenários pouco explorados. Tinha um olhar sensível, um sorriso constante e uma paixão evidente por aventuras em lugares isolados. Desde a adolescência, cultivava o hábito de registrar o mundo com sua câmera analógica, buscando mais do que beleza, buscava a essência. Leandro Bastos, seu companheiro, tinha 30 anos. Engenheiro ambiental, morava em Brasília e trabalhava com projetos de conservação. Tinha o espírito calmo, observador, mas também ousado quando se tratava de explorar o desconhecido. Os 2 se conheceram em uma trilha ecológica organizada por um grupo de ecoturismo em Goiás. A conexão foi instantânea. A união entre eles não era apenas afetiva, era uma aliança de propósito e fascínio pela natureza. Durante 3 anos, Camila e Leandro viajaram por diversos biomas do Brasil. Da floresta amazônica ao sertão nordestino, registraram paisagens, interagiram com comunidades locais e enfrentaram desafios extremos. Tinham um blog simples onde compartilhavam relatos, fotos e mapas. A rotina urbana era entrecortada por escapadas à natureza. Eram discretos, mas intensos em tudo que faziam juntos. A decisão de explorar o Jalapão veio como uma proposta de Leandro, ao completar 4 anos de namoro. Ele planejou a viagem com antecedência, escolhendo uma trilha menos conhecida, entre Mateiros e o Canyon Sussuapara. A ideia era passar 5 dias na região, acampando e registrando o percurso. Camila, empolgada com a oportunidade de captar imagens do cerrado intocado, aceitou na hora. Eles passaram 2 semanas organizando o roteiro, estudando mapas topográficos, revisando previsões climáticas e preparando seus equipamentos. Tinham barraca, GPS, bússola, rádios de emergência, kit de primeiros socorros e mantimentos suficientes para uma semana. Nada parecia ter sido feito de forma improvisada. Leandro conhecia técnicas de sobrevivência. Camila era ágil, determinada e acostumada ao isolamento. Na semana anterior à viagem, Camila escreveu em seu diário: "Essa vai ser a trilha mais desafiadora que já fizemos. Sinto que algo importante vai acontecer. Não sei o que é, mas estou pronta." A mãe de Leandro, Dona Marta, relembra que o filho parecia particularmente empolgado nos dias que antecederam a partida.
Ele me disse que o Jalapão era o lugar mais mágico do Brasil e que voltaria com fotos que iriam mudar tudo. Já o pai de Camila, seu Jorge, hesitou. Achava o percurso arriscado demais. Tentou convencê-la a mudar de destino. Ela sorriu e disse que eu me preocupava demais, que tudo daria certo. Os dois embarcaram rumo ao Tocantins no dia 4 de junho de 2007. Chegaram à cidade de Ponte Alta, onde dormiram uma noite antes de seguirem até Mateiros, o ponto inicial da trilha. No hotel simples onde ficaram, trocaram palavras animadas com a recepcionista, fizeram anotações em um caderno e registraram algumas fotos do nascer do sol antes de partirem. Não era a primeira vez que se aventuravam sozinhos. O padrão de segurança e planejamento deles sempre foi considerado acima da média. Amigos e familiares confiavam em suas decisões. Havia uma crença implícita de que, por mais selvagem que fosse o lugar, eles saberiam voltar. O que poucos sabiam era que a trilha escolhida cruzava áreas de difícil acesso, onde o sinal de celular era inexistente e os mapas disponíveis apresentavam lacunas. Apesar disso, Leandro havia conseguido uma rota traçada por GPS e impresso um mapa com pontos de referência marcados. Tudo parecia sob controle. Na manhã de 6 de junho, deixaram uma mensagem em um grupo de amigos. Entrando na trilha agora. Visual deslumbrante. Sem sinal daqui para frente. Voltamos em 5 dias. Era o último contato. A partir desse momento, o silêncio tomou conta da história. Um silêncio que duraria anos e que deixaria para trás perguntas que pareciam impossíveis de responder. Na manhã de 6 de junho de 2007, Camila e Leandro iniciaram a trilha. O céu estava limpo, o ar seco e o vento soprava com intensidade moderada sobre o cerrado. Eles haviam estudado o trajeto com atenção. Partiriam de um ponto próximo à Cachoeira da Velha, seguiriam por uma trilha pouco conhecida em direção ao Cânion Sussuapara, com paradas programadas para acampamento e registros fotográficos. A caminhada total levaria 5 dias, segundo os cálculos de Leandro. O casal estava bem equipado. Carregavam mochilas resistentes, barraca para 2 pessoas, 2 rádios comunicadores, GPS de mão, mapas impressos e alimentos desidratados. Camila levava sua câmera principal, uma Canon analógica com lente grande angular, além de 2 rolos extras de filme. Leandro carregava um caderno de anotações com informações geográficas e pontos de referência estratégicos. Nada indicava despreparo. Durante as primeiras horas, eles passaram por campos abertos, vegetação rasteira e pequenos riachos. As anotações encontradas posteriormente no diário de Camila descrevem o cenário com entusiasmo. O sol ainda está ameno e já vimos 3 araras sobrevoando o vale. A paisagem é árida e dourada. Leandro parece em paz. É como se estivéssemos sozinhos no mundo. Na manhã do segundo dia, eles alcançaram um ponto mais elevado, onde o terreno se tornava pedregoso e acidentado. O diário registra um trecho mais cauteloso. Trilha menos visível. Temos que confiar mais no GPS agora. Leandro está confiante, mas prefiro que paremos antes do escurecer. Era um alerta sutil, que talvez indicasse mudanças inesperadas no percurso. No terceiro dia, Camila enviou uma curta mensagem via rádio para um amigo em Brasília. Tudo certo por aqui. Sem sinal, mas trilha linda. Chegamos ao ponto 3. Beijos. Essa foi a última comunicação registrada. A mensagem era breve, tranquila, sem sinal de qualquer problema. A partir desse momento, o casal não foi mais ouvido. No 5º dia, quando deveriam ter retornado à cidade de Ponte Alta, nenhum sinal deles foi registrado. A hospedaria onde deixaram parte da bagagem aguardava com tranquilidade, supondo algum atraso natural em função da trilha. No 6º dia, o dono do hotel começou a se preocupar. No 7º, entrou em contato com autoridades locais. A Polícia Civil de Mateiros foi acionada e imediatamente iniciou contato com grupos de resgate. Familiares de Camila e Leandro foram informados. A mãe de Camila viajou de São Paulo a Tocantins no mesmo dia, acompanhada do irmão dela.
O pai de Leandro também embarcou vindo de Brasília. A tensão era crescente. A trilha escolhida pelo casal, embora pouco conhecida, era considerada transitável por aventureiros experientes. No entanto, tratava-se de uma região com áreas extensas de cerrado fechado, encostas rochosas e grandes trechos sem água potável. O clima naquele período oscilava entre tardes escaldantes e noites frias. As buscas iniciadas pelos bombeiros locais duraram os 3 primeiros dias sem sucesso. Um helicóptero foi mobilizado para sobrevoos, enquanto equipes terrestres vasculhavam possíveis rotas alternativas e pontos de acampamento. Foram encontrados sinais de trilha usados recentemente, mas nenhum objeto pessoal, nenhuma pegada clara, nenhuma barraca, nenhuma fogueira, nada. A ausência de pistas aumentava a inquietação. Como 2 adultos experientes, preparados, com equipamentos adequados, simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. A hipótese inicial era desorientação. Talvez tenham se perdido, errado a trilha de retorno, ficado sem água e se distanciado dos pontos de busca, mas a região já havia sido mapeada com precisão. O GPS de Leandro era moderno e confiável. A hipótese de ataque de animal selvagem também foi cogitada, mas não havia sinais compatíveis. Com o passar dos dias, a atmosfera entre os familiares se tornou tensa. As autoridades locais mantinham a cautela. E, pela primeira vez, surgiu o que ninguém queria admitir: a possibilidade de que algo grave tivesse acontecido. A notícia do desaparecimento de Camila e Leandro se espalhou com rapidez entre os moradores da região. Em poucas horas, voluntários de Mateiros, Ponte Alta e das redondezas se uniram às equipes oficiais de resgate. Juntos, formaram uma força-tarefa determinada a encontrar qualquer sinal do casal. Era como se todos quisessem acreditar que ainda havia tempo, que um erro de percurso ou um problema mecânico poderia ser corrigido com uma ação rápida. Nos primeiros dias, os bombeiros concentraram as buscas ao longo da rota prevista no mapa deixado por Leandro. Os pontos de acampamento marcados foram checados com atenção. Riachos, cavernas, encostas e pequenas grutas naturais foram vasculhados. Cães farejadores foram levados à área. Helicópteros sobrevoaram zonas remotas, em busca de acenos, reflexos metálicos ou qualquer sinal de movimentação. Mas o Jalapão mostrou desde o início que não seria fácil de decifrar. As condições climáticas atrapalhavam. Durante o dia, o calor intenso castigava os voluntários. À noite, o frio caía abruptamente, dificultando os acampamentos. A vegetação, embora rasteira em alguns trechos, se tornava densa e traiçoeira em outros, escondendo fendas, buracos e armadilhas naturais. A areia quente tornava cada passo mais lento. A água era escassa. Mesmo assim, ninguém desistia. Cada ruído captado, cada objeto suspeito, gerava uma nova esperança. Mas as expedições voltavam, dia após dia, sem novidades. Nenhum vestígio do casal. Nenhuma roupa rasgada, garrafa de água, pedaço de barraca ou pegada preservada. Era como se tivessem sido engolidos pela paisagem. As autoridades começaram a ampliar o raio de busca. Helicópteros passaram a sobrevoar áreas além da trilha original, em um perímetro de até 50 quilômetros. Grupos a pé vasculharam regiões que, segundo moradores antigos, eram usadas por caçadores ou garimpeiros clandestinos. Nada. A cada dia sem resposta, o clima entre os familiares mudava. Primeiro era apreensão, depois angústia e então medo. O irmão de Camila, Vinícius, relatou anos depois que o pior sentimento era a impotência. Estávamos no meio do nada, com dezenas de pessoas procurando, e mesmo assim, nada. Nem uma alça de mochila, nem uma fita, nem um lenço. As hipóteses começaram a surgir. Teriam sido vítimas de um acidente grave, caído em alguma fenda profunda, inalcançável. Teriam sido atacados por animais, como onças ou javalis, ou talvez estivessem inconscientes, isolados, aguardando ajuda em algum ponto fora do alcance. A geografia hostil do Jalapão não ajudava.
Existem regiões ali que não constam em mapas oficiais. Veredas escondidas, cavernas não documentadas, afluentes secos que se transformam em armadilhas naturais. Especialistas em resgate sabiam disso. E por isso, apesar do esforço máximo, não descartavam a possibilidade de que o casal estivesse fora do campo visual, vivos ou não. A busca entrou na segunda semana. O cansaço começava a pesar sobre os voluntários. Os helicópteros passaram a voar menos em razão dos custos. A mídia começava a chegar, e repórteres de todo o Brasil se deslocaram para o Tocantins. A tragédia ganhava rostos, vozes, lágrimas. Mesmo com toda a mobilização, nenhuma pista surgiu. A angústia da espera foi se transformando em frustração. Alguns moradores começaram a sugerir que o casal poderia ter se desviado da trilha por escolha própria. Outros cogitavam que algo mais grave poderia ter acontecido, envolvendo terceiros. Mas até ali, tudo era especulação. Ao final da terceira semana, as autoridades informaram que reduziriam as buscas oficiais. As famílias protestaram, e o caso ganhou ainda mais repercussão. Pessoas se ofereciam para ajudar. Grupos independentes organizavam mutirões. Mas nada mudava o fato cruel. Camila e Leandro haviam sumido sem deixar um único traço. O jalapão, imenso e silencioso, parecia guardar o segredo com firmeza. E mesmo aqueles que mais conheciam a região confessavam em voz baixa que nunca tinham visto algo assim. O impacto do desaparecimento de Camila e Leandro foi profundo e imediato entre os familiares. O silêncio em torno do caso não era apenas geográfico, mas também emocional. Era como se o mundo ao redor tivesse parado, congelado na incerteza. O luto não era permitido, pois não havia confirmação da morte. A esperança, ao mesmo tempo em que sustentava, também sufocava. Dona Lúcia, mãe de Camila, mergulhou numa espiral de dor e ação. Desde o início, recusou-se a aceitar qualquer sugestão de fatalidade. Montou uma base improvisada em Mateiros, alugou uma pequena casa e transformou o local em centro de informações, mapas, rastros e hipóteses. Distribuiu panfletos em todas as cidades próximas, conversou com moradores, guias, pescadores e até com andarilhos. Toda pista era levada a sério. Enquanto eu respirar, ela está viva, repetia como um mantra. Seu Jorge, o pai, por outro lado, se calou. O homem forte de fala firme passou a vagar em silêncio, olhando para o chão como se pudesse, de algum modo, encontrar um vestígio de sua filha na terra seca do cerrado. Ele não culpava ninguém, apenas o destino. Mas também não conseguia mais sorrir. No lado de Leandro, a mãe, Marta, adotou uma postura igualmente combativa. Acionou contatos em Brasília, pressionou órgãos públicos e escreveu para deputados, jornalistas e ONGs. Ela acreditava que havia negligência por parte das autoridades e fez questão de tornar isso público. Já o pai, seu Álvaro, foi o primeiro a sugerir com tristeza que talvez fosse hora de aceitar que o filho não voltaria, o que causou um abismo dentro da própria família. A irmã de Leandro, Juliana, foi um elo entre os dois lados. Tentava manter o diálogo entre as famílias e era quem acompanhava de perto todas as atualizações da polícia e dos bombeiros. Ela também criou um blog dedicado ao caso, onde reunia notícias, hipóteses, depoimentos de pessoas da região e fotos dos dois. O blog teve alcance nacional e acabou atraindo voluntários de outros estados, além de profissionais especializados em buscas de desaparecidos em áreas remotas. A cobertura da mídia foi se intensificando. Programas de televisão começaram a disputar exclusividade com os familiares. Repórteres viajavam ao Jalapão, entrevistavam moradores e tentavam refazer a trilha. Matérias de capa foram publicadas em revistas, e o rosto do casal passou a estampar cartazes em aeroportos e rodoviárias. Por um tempo, Camila e Leandro tornaram-se símbolos de um Brasil que ainda desconhece seus próprios vazios. Mas com o tempo, como tantas tragédias, o caso foi esfriando. Outros acontecimentos tomaram os noticiários. O nome do casal foi lentamente sendo substituído por outros.
A cobertura tornou-se mais esporádica e os jornalistas passaram a tratar o caso como encerrado, mesmo sem solução. Internamente, porém, nada estava encerrado. As famílias conviviam com uma dor sem corpo, sem cerimônia, sem fim. Os aniversários dos dois se tornaram datas de vigília. Os dias 6 de junho de cada ano eram marcados com homenagens silenciosas, orações e acampamentos simbólicos no Jalapão. Amigos se reuniam para relembrar histórias. Nenhum deles conseguia falar de Camila e Leandro no passado. Aos poucos, os efeitos emocionais começaram a se espalhar. A mãe de Camila passou a sofrer de crises de ansiedade e insônia. O pai de Leandro desenvolveu hipertensão grave. A irmã Juliana abandonou temporariamente a faculdade. Os laços familiares foram sendo corroídos pela ausência de respostas. Ainda assim, ninguém desistia. A sensação compartilhada por todos era de suspensão, de estar vivendo entre dois mundos, um onde havia esperança, outro onde restava apenas a ausência. E entre esses dois extremos, uma única certeza persistia. Enquanto não houvesse uma explicação, não seria possível seguir adiante. Era como se o Jalapão tivesse engolido não apenas dois corpos, mas também a paz de todos que os amavam. Com o passar dos meses e a ausência total de pistas concretas, começaram a surgir teorias. Algumas com base em relatos, outras alimentadas por boatos, outras ainda pelo desespero em encontrar uma explicação para o inexplicável. O silêncio em torno do desaparecimento de Camila e Leandro passou a ser preenchido por suposições, muitas vezes conflitantes, quase todas envoltas em incerteza. A primeira teoria a ganhar força entre os moradores locais foi a de que o casal teria se perdido em uma das rotas secundárias e morrido de exaustão, sede ou queda acidental. Era uma hipótese lógica, considerando a imensidão da região e as trilhas que não constam em mapas oficiais. No entanto, não explicava por que nenhum vestígio foi encontrado, nem mesmo com a intensa varredura feita por equipes experientes. Com o tempo, surgiram rumores mais sombrios. Alguns habitantes das áreas mais isoladas do Jalapão mencionavam a existência de atividades ilegais em trechos afastados, garimpo clandestino, tráfico de animais silvestres e até extração ilegal de madeira. Havia o receio de que o casal tivesse encontrado alguém que não queria ser descoberto, e que isso pudesse ter motivado uma ação deliberada para silenciá-los. Nenhuma prova foi apresentada, mas a suspeita rondava o imaginário coletivo da região. Outro ponto que alimentou as especulações foi a aura mística que envolve o Jalapão. Para muitas comunidades tradicionais e povos originários, aquele território tem uma força espiritual intensa, ligada a rituais antigos e manifestações da natureza que desafiam a compreensão racional. Houve quem afirmasse que Leandro e Camila entraram em um território sagrado e não conseguiram sair. Essas crenças não eram tratadas com escárnio. Pelo contrário, muitos moradores levavam-nas a sério e afirmavam que alguns locais da trilha deveriam ser evitados. Velhos guias falavam de sons noturnos estranhos, desaparecimentos antigos e fenômenos que a ciência não explica. Mesmo entre os voluntários mais céticos, havia quem evitasse determinadas rotas por respeito ou por medo. Com a expansão do caso na internet, surgiram versões ainda mais distantes da realidade. Teorias sobre sequestro para experimentos, abdução extraterrestre e entrada em portais dimensionais começaram a circular em fóruns, blogs e redes sociais. Algumas eram claramente absurdas, mas outras ganhavam força com base em detalhes mal compreendidos ou mal interpretados. O Diário de Camila, por exemplo, foi citado por alguns desses teóricos por conter frases como "algo importante vai acontecer" ou "há um silêncio aqui que não é apenas da natureza". Palavras soltas que, fora de contexto, pareciam quase proféticas. Mas, para quem conhecia sua escrita poética e sensível, eram apenas reflexões pessoais. As famílias, por sua vez, reagiam de maneiras diferentes a essas teorias.
A mãe de Camila rejeitava qualquer sugestão sobrenatural ou criminosa. Para ela, tratava-se de um acidente, e um dia os corpos seriam encontrados. Já a irmã de Leandro, Juliana, passou a estudar cada uma das hipóteses com atenção. Ela não descartava nada, por mais improvável que parecesse, e reunia todas as informações em um arquivo digital, cruzando datas, nomes, relatos e mapas. Houve ainda um grupo que apontou para a possibilidade de fuga voluntária. Segundo essa linha, o casal teria simulado o próprio desaparecimento para recomeçar a vida em outro lugar. Essa teoria ganhou alguma força com o tempo, alimentada pela total ausência de provas e pela crença de que, sendo jovens e experientes, eles poderiam ter planejado tudo. Mas essa ideia, além de dolorosa para as famílias, não se sustentava diante dos vínculos afetivos e do perfil emocional dos dois. Nada indicava vontade de desaparecer. No fim, as teorias serviam apenas para ilustrar o vazio deixado pelos fatos. Eram tentativas de preencher uma ausência que doía demais. Mas por mais elaboradas ou convincentes que fossem, todas esbarravam na mesma pergunta: onde estavam Camila e Leandro? O tempo começou a passar como um nevoeiro constante. Dias se transformaram em semanas, depois em meses, e logo o desaparecimento de Camila e Leandro completava 1 ano. A busca oficial foi encerrada poucos meses após o início, quando já não havia mais recursos e nenhuma nova pista indicava um rumo a seguir. Mas para os que amavam o casal, o tempo não tinha o mesmo ritmo. Cada dia era uma repetição da dúvida, um ciclo de dor interrompido apenas pela esperança ou pela exaustão. As famílias se recusavam a aceitar o silêncio das autoridades como ponto final. Dona Lúcia manteve a base em Mateiros por quase 2 anos, mesmo com a resistência do marido e os custos crescentes. Revezava-se entre a pequena casa no Tocantins e sua residência em Campinas. Enquanto eu puder respirar, estarei aqui por ela, dizia ano após ano. Marta, a mãe de Leandro, voltou a Brasília, mas não interrompeu sua luta. Continuou pressionando instituições, dando entrevistas, organizando eventos para lembrar o caso e arrecadar fundos. Era comum vê-la com uma camiseta estampada com o rosto do filho, entregando panfletos em rodoviárias e feiras públicas. O desaparecimento se tornou sua causa de vida. Juliana, irmã de Leandro, voltou à faculdade de jornalismo, decidida a usar o conhecimento para ajudar outras famílias que enfrentavam o mesmo tipo de dor. Em seu TCC, escreveu sobre desaparecimentos em áreas remotas e a cobertura midiática seletiva, usando o caso do irmão como estudo central. Tornou-se, sem querer, referência para grupos que lidavam com casos semelhantes. Mas fora do círculo íntimo, o caso começou a perder espaço. A mídia nacional passou a tratar a história como encerrada. Os programas que antes exibiam especiais inteiros agora mencionavam o casal apenas em retrospectivas ou datas comemorativas. Novos casos, novas tragédias, novos rostos ocupavam os noticiários. Era o curso natural das coisas, cruel, mas previsível. Mesmo assim, todos os anos, na data do desaparecimento, amigos e familiares organizavam uma vigília em frente ao Parque Estadual do Jalapão. Acendiam velas, liam cartas, tocavam músicas que Camila gostava. Era uma forma de manter viva a lembrança e de reafirmar que ainda acreditavam. Ainda buscavam. Algumas pessoas, com o passar do tempo, desistiram. Amigos próximos que antes ajudavam nas buscas pararam de responder. Voluntários que vinham de longe não voltaram. Até mesmo alguns parentes mais distantes começaram a sugerir que talvez fosse hora de seguir em frente. Mas como seguir sem despedida? Como aceitar uma ausência sem corpo, sem resposta, sem verdade? Durante esse período, surgiram ainda relatos esporádicos de pessoas que diziam ter visto o casal em regiões distantes do Brasil. Um homem em Goiás afirmou ter conversado com um rapaz idêntico a Leandro, que se apresentou com outro nome. Uma mulher no Maranhão disse ter certeza de que Camila passou por sua pousada. Nenhum desses relatos se confirmou. Mas bastava a possibilidade para reacender a esperança,
e também o sofrimento. A polícia, pressionada, chegou a reabrir o inquérito temporariamente em 2010, após uma denúncia anônima apontar que os dois teriam sido vítimas de um crime. Mas nada foi provado. O inquérito voltou a ser arquivado. A frustração se renovou. O Jalapão continuava ali, intocado, selvagem, imenso e indiferente. Alguns guias locais passaram a evitar a trilha escolhida por Camila e Leandro. Diziam que não era medo, mas respeito. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que aquela rota havia sido fechada pelo próprio Cerrado, como se quisesse proteger um segredo. A ausência de resposta acabou moldando a vida de todos ao redor. A cada novo ano, as mesmas perguntas voltavam e nenhuma era respondida. A dúvida se tornou uma companheira constante e o tempo, um inimigo silencioso. Mas o destino, mesmo quando parece calado, às vezes apenas está esperando o momento certo para se manifestar. E no caso de Camila e Leandro, esse momento ainda chegaria. Em junho de 2023, 16 anos após o desaparecimento de Camila e Leandro, uma reviravolta inesperada reacendeu o caso. Um grupo de turistas que percorria uma trilha secundária, próxima ao trecho original planejado pelo casal, encontrou algo incomum entre a vegetação rasteira e as pedras, uma mochila em avançado estado de deterioração. A princípio, parecia apenas mais um item abandonado por algum viajante descuidado. Mas o que havia dentro mudou tudo. A mochila estava semi-aberta, parcialmente coberta por areia e folhas secas. Seu tecido estava desbotado, mas ainda intacto o suficiente para proteger parte do conteúdo. Um dos guias que acompanhava o grupo notou uma etiqueta interna com um nome escrito à mão: Camila D. O impacto foi imediato. Ele conhecia a história. Era impossível confundir. O objeto foi levado imediatamente à delegacia de Ponte Alta. Em poucas horas, a notícia já circulava pelas redes sociais e alcançava os familiares. Dona Lúcia, ao ser informada, viajou no mesmo dia até o Tocantins. Disse que algo dentro dela havia despertado, uma espécie de sensação de que, finalmente, algo seria revelado. Dentro da mochila, havia uma câmera fotográfica, com sinais visíveis de oxidação, 2 rolos de filme ainda fechados, um caderno de anotações, protetor solar, uma garrafa metálica vazia e uma peça de roupa feminina. Tudo estava envolto em plástico, o que ajudou a preservar parte do material. O caderno, em especial, foi recebido com cuidado, na esperança de que revelasse algum detalhe importante. A perícia confirmou rapidamente. Tratava-se mesmo da mochila de Camila. As impressões digitais já desgastadas não eram conclusivas, mas a caligrafia no caderno, os objetos pessoais e a marca da câmera não deixavam dúvidas. Aquilo era dela, e estava ali, em um ponto que, curiosamente, ficava a quase 5 quilômetros da trilha mapeada por Leandro. A descoberta gerou choque e comoção. Para muitos era a prova de que Camila e Leandro estiveram naquele ponto, e talvez por algum motivo desconhecido, tenham se afastado da trilha original. A questão que emergia com força era: por que estavam ali? O que os levou a desviar tanto do plano inicial? A polícia reabriu imediatamente o caso. Novas buscas foram autorizadas e coordenadas com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. Especialistas em georreferenciamento e drones foram acionados. A área foi isolada e explorada minuciosamente. A expectativa era de que, com essa nova pista, fosse possível traçar os últimos passos do casal. Mas os primeiros dias de busca foram frustrantes. Nada além da mochila foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhum objeto adicional, nenhum rastro. A vegetação havia mudado, o solo havia sido alterado por erosões e chuvas ao longo dos anos. Ainda assim, os familiares não perdiam a esperança. Dona Lúcia, ao segurar a mochila pela primeira vez, chorou em silêncio. Disse que sentiu o cheiro da filha misturado ao tempo. Não sei explicar. É como se ela estivesse ali, me chamando. Ainda que só restem fragmentos, é uma parte dela que voltou para mim.
A mochila foi entregue a ela após os procedimentos legais e hoje permanece guardada com carinho, como símbolo de persistência. A redescoberta fez com que o caso voltasse à mídia com força. Jornais e programas de TV revisitaram a história. Reportagens especiais foram produzidas. As perguntas retornaram com urgência. Especialistas de diferentes áreas, de botânicos a peritos forenses, passaram a especular sobre o que poderia ter acontecido para que a mochila fosse parar ali, longe da trilha, sem sinal de Camila ou Leandro. Era como se o tempo tivesse finalmente começado a devolver respostas, ainda que tímidas, ainda que incompletas. A mochila reabria feridas, mas também reacendia esperanças. E colocava novamente o Jalapão no centro de um enigma que parecia não ter fim. O conteúdo da mochila de Camila se tornaria, nas semanas seguintes, objeto de análise meticulosa. Cada item ali dentro carregava não apenas valor material, mas simbólico. Eram talvez as últimas testemunhas silenciosas de seus passos antes do desaparecimento. Mas entre todos os elementos recuperados, 3 chamaram mais atenção: a câmera fotográfica, o caderno de anotações e um pequeno vídeo contido em um cartão de memória avulso, escondido entre as folhas do diário. A câmera, apesar de avariada, ainda guardava o rolo de filme em seu compartimento interno. O material foi enviado a um laboratório especializado em São Paulo, onde técnicos experientes conseguiram revelar parte das imagens. Não estavam perfeitas, mas eram suficientes para compor um mosaico dos últimos dias de Camila e Leandro no Jalapão. As fotos revelavam paisagens áridas, pôres do sol intensos, riachos cristalinos e o casal sorrindo em meio ao cerrado. Em uma das imagens, Camila aparece sentada em uma pedra, olhando para o horizonte, enquanto Leandro ajusta algo na mochila. Havia serenidade nas expressões. Nenhum sinal de medo, pressa ou tensão. Mas uma das últimas fotos causou inquietação. Mostrava uma trilha estreita ladeada por vegetação mais fechada, diferente do cenário das imagens anteriores. Camila escreveu na borda do negativo com caneta permanente: "A trilha sumiu, mas o som continua." A frase isolada soava poética, mas também enigmática. Que som era aquele? E por que ela sentiu necessidade de registrá-lo? O caderno de anotações reforçava a sensação de que algo inusitado havia acontecido. As páginas iniciais continham descrições detalhadas da viagem: clima, localização, vegetação, hábitos alimentares. Mas nos registros finais, o tom muda. Camila escreve: "A bússola está girando sem sentido. Leandro acha que pode ser o campo magnético local. Dormimos perto de um rochedo estranho. Estou com dor de cabeça." Outro trecho marcante dizia: "Nos afastamos da trilha para procurar uma nascente. Agora não conseguimos reencontrar o ponto anterior. Seguimos o som da água, mas ele sumiu também." Havia desorientação crescente. Um relato final, rabiscado com pressa, dizia apenas: "Leandro saiu para tentar sinal. Estou esperando. Volto se ele não aparecer até o pôr do sol." Esse fragmento específico causou comoção entre os familiares e especialistas. Pela primeira vez, havia indício de que o casal pode ter se separado. Leandro teria seguido em busca de ajuda ou de sinal de rádio, enquanto Camila aguardava no local com a mochila. Isso explicaria por que a bolsa foi encontrada sozinha, mas também levantava novas perguntas. Por que eles se separaram se sempre fizeram tudo juntos? Estariam realmente perdidos? Ou algo mais os obrigou a dividir caminhos? O terceiro item-chave era o pequeno cartão de memória digital, provavelmente de uma câmera auxiliar ou celular antigo. Seu conteúdo era mínimo. Apenas um vídeo curto com duração de 11 segundos. As imagens eram escuras, tremidas, com ruídos de vento e vegetação. Aparentemente filmado à noite ou no final da tarde. O que chamou a atenção foi o som ao fundo. Um ruído constante, grave, como um zumbido distante que aumentava de intensidade por alguns segundos antes de cessar abruptamente. Não havia vozes, nenhuma imagem nítida. Apenas a escuridão, o som e a respiração acelerada de quem gravava.
Especialistas tentaram identificar a origem do ruído. Algumas hipóteses incluíram sons de turbinas distantes, fenômenos naturais relacionados ao vento em cavernas ou vales, até sugestões mais exóticas, como sons atmosféricos raros. Nenhuma explicação foi conclusiva. O vídeo permanecia como um enigma acústico, mais simbólico do que revelador. Ainda assim era algo. Um fio tênue puxado do passado, capaz de sugerir que Camila esteve ali, viva, registrando algo que a impactou. E esse pequeno fragmento visual, mesmo incompleto, mudou tudo. As investigações agora tinham novos elementos, e com eles a possibilidade concreta de refazer os últimos passos do casal, mesmo que o tempo continuasse a apagar parte das trilhas. Com a descoberta da mochila e o conteúdo perturbador do caderno e do vídeo, uma nova etapa nas buscas foi iniciada. Especialistas da polícia técnica, equipes de resgate e peritos independentes retornaram ao Jalapão. A missão era clara: entender o trajeto real feito por Camila e Leandro e, se possível, encontrar qualquer outro vestígio que confirmasse os acontecimentos narrados no diário. A trilha original, mapeada por Leandro antes da viagem, foi reavaliada. Com base na localização exata da mochila, os peritos traçaram um novo perímetro, expandindo a área de busca para além do trajeto previamente analisado. O que se percebeu é que a cerca de 4,7 quilômetros da trilha principal, existia uma abertura natural entre arbustos e rochas, quase imperceptível a olho nu. Um caminho estreito e acidentado que poderia ter passado despercebido pelos primeiros grupos de busca. Esse desvio era marcado por pequenos sinais de erosão e fragmentos do que parecia ser uma antiga trilha secundária usada por animais ou exploradores há muito tempo. O terreno ali era irregular, repleto de pedras soltas, buracos naturais e pequenos desníveis. A vegetação, mais fechada e densa, dificultava a visibilidade e tornava a orientação quase impossível sem equipamentos precisos. Durante os dias seguintes, drones foram utilizados para mapear o relevo e identificar clareiras ou possíveis pontos de acampamento. Em uma dessas inspeções aéreas, os operadores localizaram uma área plana com vestígios de solo revirado, como se, em algum momento, alguém tivesse permanecido ali por horas ou dias. Equipes terrestres foram enviadas imediatamente. No local, encontraram uma estrutura de pedras empilhadas formando um pequeno círculo, semelhante a uma fogueira rudimentar. Havia também fragmentos de pano desbotado, possivelmente de uma camisa ou lenço. Não foi possível confirmar a origem exata dos materiais, mas o achado reforçou a hipótese de que o casal, ou ao menos um deles, esteve naquela área após se perder da trilha original. Outro detalhe chamou a atenção. Ao seguir por mais 200 metros a partir da fogueira improvisada, os especialistas notaram marcas de arrasto leve no solo, provavelmente antigas demais para qualquer análise forense definitiva. A região ali era mais úmida, próxima de uma nascente temporária, visível apenas em épocas de chuva. Mas naquele momento estava seca. Isso poderia indicar que Camila e Leandro tentaram seguir o som da água descrito no diário, uma tentativa desesperada de encontrar hidratação, orientação ou abrigo. Guias experientes, chamados para acompanhar a nova expedição, comentaram que aquela trilha secundária raramente era usada. Alguns nem sabiam de sua existência. Para eles, era perfeitamente possível que, ao se afastarem para procurar água, o casal tenha entrado num labirinto natural do qual não conseguiram mais sair. O que tornou essa nova fase ainda mais impactante foi a percepção de que certos pontos do Jalapão mudaram de forma sutil ao longo dos anos. Caminhos que existiam em 2007 podem ter desaparecido com o tempo, encobertos por vegetação ou alterados pela erosão. Isso dificultava a reconstrução exata dos movimentos do casal, mesmo com o auxílio de tecnologia moderna. Apesar de toda a análise e dos novos indícios, nenhuma pista definitiva sobre o paradeiro de Leandro foi encontrada. Mas os investigadores passaram a considerar como extremamente provável a hipótese de separação entre eles,
voluntária ou forçada pelas circunstâncias, a partir do momento em que se perderam da trilha original. A mochila de Camila pode ter sido deixada para trás com a intenção de facilitar a locomoção ou marcar território. E Leandro, então, teria seguido adiante. O que aconteceu depois disso ainda permanecia um mistério, mas a certeza de que estiveram naquela rota, em um ponto até então ignorado, trouxe uma nova camada de realidade à narrativa. Eles não desapareceram por completo. Eles estiveram ali, deixaram marcas, e com esforço e tempo talvez deixem mais. 2 anos após a descoberta da mochila de Camila, o destino voltou a se manifestar. Era junho de 2025, exatamente 18 anos após o desaparecimento. Um grupo de pesquisadores independentes que realizava estudos ambientais na região encontrou algo improvável, mas inegavelmente impactante. Um tênis masculino, parcialmente enterrado na areia seca, a cerca de 5 quilômetros da área onde a mochila havia sido achada. O calçado estava deteriorado, mas ainda reconhecível. A palmilha interna carregava uma inscrição, LB, as iniciais de Leandro Bastos. Os pesquisadores, ao notarem o detalhe, imediatamente interromperam a expedição e comunicaram às autoridades. Era mais um vestígio, pequeno, solitário, mas poderoso. A polícia técnica foi chamada e o tênis foi submetido à perícia. Os especialistas confirmaram o modelo, o tamanho e a marca que Leandro costumava usar, segundo relatos da família. Apesar do desgaste natural pelo tempo e pelo ambiente, ainda havia traços mínimos de tecido e cola compatíveis com o que ele usava em outras viagens. Não havia dúvidas. Aquele tênis pertencia a Leandro. O ponto onde o objeto foi encontrado ficava em linha reta ao norte da última localização conhecida da mochila de Camila, cruzando um vale seco e um trecho de vegetação densa. Era uma área de difícil acesso, pouco explorada, marcada por encostas e desníveis traiçoeiros. A descoberta renovou as investigações e uma nova força-tarefa foi montada para explorar aquela faixa de terra. O que os investigadores notaram é que, ao traçar o percurso entre os 2 pontos, a mochila e o tênis, criava-se uma linha de fuga. Leandro poderia ter tentado seguir por ali em busca de saída ou ajuda. O problema era o terreno. O trajeto era exaustivo, sem sombra, sem água e com muitos obstáculos naturais. Se ele realmente seguiu por ali, suas chances de resistência eram mínimas. Ao redor do local onde o tênis foi achado, foram encontradas marcas tênues no solo, como depressões leves, compatíveis com pegadas antigas, há muito deformadas. Não havia ossos, roupas ou qualquer outro item pessoal, mas a própria ausência de vestígios, para os peritos, também era reveladora. Animais selvagens, chuvas e erosão poderiam ter apagado quase tudo ao longo de tantos anos. Os familiares foram informados com discrição. Dona Marta, mãe de Leandro, viajou até o Jalapão uma semana depois. Ao segurar o tênis nas mãos, disse apenas: "Ele andou até onde pôde." Não houve desespero, nem histeria. Apenas a dor serena de quem, há muito tempo, já convivia com a ausência. A revelação trouxe à tona novamente a hipótese de separação forçada. A anotação de Camila no diário: "Leandro saiu para tentar sinal", parecia agora ganhar um contorno trágico. Ele partiu, sim, e chegou até ali. Mas o que aconteceu depois ainda era uma lacuna dolorosa. Para os investigadores, o novo vestígio confirmava que a narrativa do diário estava próxima da realidade. Camila permaneceu com a mochila, talvez esperando por Leandro. Ele, por sua vez, tentou encontrar uma rota de saída. Pode ter sucumbido ao calor, à sede ou a uma queda. O que restou dele foi apenas um objeto, mas um objeto que falava mais alto que 1000 suposições. O local passou a ser analisado com drones térmicos, radares de penetração de solo e imagens de satélite em alta definição. Mas até o momento, nenhum novo indício surgiu. Era como se o tênis fosse a última pista física de um trajeto solitário e desesperado. A descoberta reabriu feridas,
mas também ofereceu algo raro em histórias de desaparecimento: confirmação. Leandro esteve ali, tentou, lutou até onde pôde. O tênis, enraizado na areia, era prova de sua existência e de seu esforço. O mistério agora tinha contornos mais definidos, mas ainda não havia corpo. Ainda não havia fim. A descoberta do tênis de Leandro trouxe um novo peso à narrativa, não apenas por representar mais uma peça concreta do quebra-cabeça, mas porque escancarava uma verdade incômoda. Mesmo com vestígios significativos, os corpos de Camila e Leandro continuavam desaparecidos. E com isso, o enigma principal persistia. O que realmente aconteceu com eles? Onde estão seus restos? Por que o Jalapão não os devolveu completamente? As análises forenses apontavam que, em condições normais, seria possível encontrar ossadas, fragmentos de roupas ou sinais biológicos mesmo após muitos anos. Mas o Jalapão, com suas características extremas, desafiava esses padrões. As temperaturas durante o dia ultrapassam os 40 graus e à noite despencam abruptamente. A ação combinada de chuvas sazonais, ventos e decompositores naturais transforma o cerrado num ciclo implacável de renovação. Zoologistas que conhecem a fauna local explicaram que pequenos mamíferos, aves de rapina e até insetos podem, ao longo dos anos, fragmentar e espalhar restos mortais de forma irreversível. Animais como tatus, raposas do campo e até cães do mato circulam livremente pelas regiões mais remotas, o que reforça a possibilidade de que, mesmo que os corpos tenham estado ali, tenham sido completamente desintegrados com o tempo. Ainda assim, para os familiares, aceitar essa explicação era difícil, não pela descrença na ciência, mas porque o luto exige um ponto final visível. Sem corpos não há sepultamento. Sem sepultamento não há ritual. E sem ritual a ausência continua aberta como uma ferida que nunca cicatriza. A imprensa, diante da nova descoberta, retomou a cobertura do caso. Reportagens especiais voltaram a ocupar horário nobre, desta vez com uma abordagem mais cautelosa e respeitosa. Especialistas eram convidados para discutir as possibilidades, mas sempre com o cuidado de não sensacionalizar o sofrimento. Alguns levantaram novas hipóteses. Uma delas sugeria que Leandro, após se perder, poderia ter sofrido um acidente fatal em alguma fenda rochosa. Nessas formações, comuns no Jalapão, os corpos podem ficar inacessíveis por anos ou até décadas. Outra teoria propunha que, ao tentar seguir para o norte, ele entrou em uma zona pantanosa durante o período de cheia, e ali se afundou. Essa hipótese explicaria a ausência de restos e a impossibilidade de rastreamento. No entanto, entre os investigadores, havia uma divisão clara. Alguns acreditavam que já haviam alcançado tudo o que o tempo permitiria revelar. Para eles, a descoberta da mochila e do tênis eram provavelmente os últimos sinais físicos que teriam. Outros, mais otimistas, insistiam que ainda havia esperança, que a natureza, imprevisível como é, poderia, um dia, devolver algo mais. As buscas não foram encerradas oficialmente, mas passaram a ser esporádicas. A cada nova expedição, a expectativa era sempre a mesma: encontrar uma resposta definitiva. Mas o Jalapão permanecia quieto. Nenhum novo objeto, nenhum vestígio, nenhum sinal. Diante disso, uma pergunta começou a rondar a mente de todos os envolvidos. E se o mistério não fosse feito para ser resolvido? E se a história de Camila e Leandro não fosse sobre respostas, mas sobre resistência, amor e persistência mesmo diante do desconhecido? A ausência dos corpos fez com que o foco da narrativa se deslocasse. Agora, o que ganhava espaço era a reconstrução da jornada. Saber que Camila deixou registros até o último momento, que Leandro, mesmo sem rumo certo, tentou buscar ajuda. Que ambos enfrentaram o desconhecido com coragem, juntos até onde foi possível. A história, que começou como um desaparecimento, passava a ser contada como um testemunho da fragilidade humana diante da natureza e da força do vínculo que une duas pessoas, mesmo quando tudo ao redor se desfaz.
Mas a pergunta continuava ali, silenciosa, incômoda, necessária. Onde, afinal, estão Camila e Leandro? Com o tênis de Leandro de um lado e a mochila de Camila de outro, investigadores passaram a traçar de forma mais objetiva a reconstrução hipotética dos últimos momentos do casal. Os dados disponíveis não eram muitos, mas os fragmentos deixados, diários, fotos, objetos e geolocalização dos achados, permitiam montar uma linha do tempo plausível, ainda que incompleta. Segundo essa reconstrução, em algum momento entre o terceiro e o quarto dia de trilha, Camila e Leandro teriam se desviado da rota original. O motivo exato ainda é incerto. Poderia ter sido a busca por água, um erro de cálculo, um colapso no equipamento de navegação ou, como sugerido no diário, a tentativa de seguir um som, talvez água corrente ou vento canalizado por formações rochosas. Depois de se afastarem da trilha principal, os dois teriam entrado numa área pouco explorada, onde a vegetação é mais densa e a orientação visual quase impossível. Foi ali que a desorientação se instaurou. O diário de Camila revela essa tensão crescente, menções à bússola sem direção, a perda de pontos de referência e a sensação de isolamento extremo. Diante desse cenário, acredita-se que em determinado ponto o casal tenha decidido se separar temporariamente. Talvez Leandro, percebendo que estavam perdidos e sem sinal, tenha assumido a responsabilidade de buscar ajuda. Camila teria permanecido no acampamento improvisado, com a mochila, enquanto ele seguia em frente tentando encontrar elevação ou sinal de rádio. Essa decisão, racional e compreensível em situações de sobrevivência, pode ter selado o destino de ambos. Leandro teria enfrentado sozinho um terreno hostil, sem água suficiente e sob sol escaldante. A direção que seguiu, baseada apenas na intuição ou em mapas mentais, acabou levando-o a uma área ainda mais isolada. Ali ele teria sucumbido, possivelmente à exaustão ou desidratação. O tênis deixado ou perdido seria o único vestígio daquela última jornada. Já Camila, que esperava seu retorno, provavelmente resistiu por mais algum tempo. A ausência prolongada de Leandro, somada ao cansaço e à solidão, pode tê-la levado a tomar uma nova decisão: tentar sair sozinha. Mas antes disso, teria deixado parte dos pertences para trás. Talvez por não conseguir mais carregá-los, talvez como sinal de sua passagem. Esse cenário explicaria por que sua mochila foi encontrada, mas nenhum outro objeto pessoal, nenhuma ossada ou vestígio orgânico. O percurso que seguiu após abandonar a mochila, se de fato o fez, permanece um mistério. Nenhum sinal indica a direção que ela teria tomado, e como o Jalapão muda constantemente com o passar das estações, qualquer rastro pode ter sido soterrado ou apagado com o tempo. A reconstrução, embora plausível, levanta outra questão delicada: a decisão de se separarem. Para familiares e amigos, essa hipótese é dolorosa. O casal sempre foi conhecido por agir em conjunto, tomar decisões equilibradas e proteger um ao outro. Imaginar que se separaram em um momento de crise extrema gera inquietação. Ainda assim, o diário não deixa dúvidas. Houve uma separação, e ela foi pensada, planejada e registrada. Outro ponto debatido entre os especialistas é a possibilidade de que Camila estivesse debilitada no momento da separação. A menção a dores de cabeça, desorientação e silêncio opressivo pode indicar sintomas de insolação, desidratação ou até exposição prolongada ao calor. Leandro, então, pode ter saído sozinho não por escolha, mas por necessidade. Há também quem sugira que Leandro jamais tenha conseguido se afastar tanto quanto se imagina. Que o tênis tenha sido arrastado por animais ou água e que seu corpo esteja em algum ponto mais próximo. Mas até o momento, nenhuma evidência corrobora essa teoria. No fim, o que se tem é uma narrativa incompleta, fragmentada, que mistura lógica, emoção e incerteza. Uma tentativa de dar forma a um vazio. Mas entre os vestígios, há uma certeza que ninguém contesta. Camila e Leandro lutaram até o fim.
e suas últimas escolhas foram marcadas pelo amor, pela confiança e pela tentativa de sobreviver, um ao outro e ao Jalapão. 18 anos depois do desaparecimento, a vida das famílias de Camila e Leandro já não é mais a mesma e jamais voltará a ser. O tempo não curou, apenas modificou o luto. Ele deixou de ser feito de gritos e desespero, tornando-se um silêncio constante, um espaço vazio que acompanha cada gesto, cada data, cada memória. Dona Lúcia, a mãe de Camila, nunca mais voltou a trabalhar. A dor a retirou de tudo que antes dava sentido à sua rotina. Nos primeiros anos, manteve-se ativa nas buscas, organizando vigílias, campanhas, entrevistas. Hoje faz visitas anuais ao Jalapão, sempre em junho. Leva flores secas, uma vela branca e permanece em silêncio por algumas horas diante do cerrado. Diz que é sua forma de conversar com a filha, mesmo sem saber onde ela está. Se ela se foi, que pelo menos saiba que nunca foi esquecida. E se ainda vive, que sinta meu amor em cada vento que passa por lá. Seu Jorge, o pai, tornou-se mais introspectivo. Envelheceu rapidamente nos primeiros anos e hoje evita falar sobre o caso. Quando questionado, limita-se a dizer que guarda Camila em outro tempo, onde ela ainda sorri com a câmera pendurada no pescoço. Nunca quis saber detalhes da mochila, nem do caderno, nem do vídeo. Para ele, o que importa é o que ficou, não o que se perdeu. No lado de Leandro, a mãe Marta manteve-se forte por fora, mas fragilizada por dentro. Transformou sua dor em propósito. Criou um pequeno instituto voltado ao apoio a famílias de desaparecidos em áreas remotas, oferecendo suporte jurídico, psicológico e logístico. O projeto, nomeado Última Trilha, já ajudou mais de 30 famílias em todo o país. Transformar a dor em ação foi o único jeito de continuar vivendo, ela diz. A irmã de Leandro, Juliana, formou-se em jornalismo e tornou-se uma das principais referências nacionais em cobertura de desaparecimentos. Seu blog original se transformou em um portal colaborativo, onde casos de todo o Brasil são reunidos, investigados e acompanhados. Viajou por dezenas de estados, conheceu outras histórias igualmente dolorosas, mas nunca se afastou da busca pelo irmão. Mantém uma aba fixa dedicada ao caso, atualizada anualmente com reflexões e relatos de novos visitantes ao Jalapão. Ao longo dos anos, amigos do casal se dividiram entre os que seguiram em frente e os que mantêm a conexão com a memória de Camila e Leandro. Alguns ainda trocam mensagens com as famílias em datas importantes. Outros visitam o memorial improvisado, que foi criado próximo à entrada da trilha original, onde duas placas de madeira guardam os nomes e as fotos do casal, acompanhadas da frase "Juntos até o fim". O desaparecimento, mesmo sem solução definitiva, tornou-se parte da história da região. Guias locais contam o caso aos turistas como um alerta e uma homenagem. Algumas trilhas passaram a ser evitadas por respeito ou superstição. Moradores mais antigos dizem que o cerrado guarda seus segredos e que nem sempre é possível entender por que leva alguns e devolve outros. Em 2024, uma lei estadual foi aprovada, criando o protocolo Trilha Segura, inspirado diretamente no caso de Camila e Leandro. Agora, todos os visitantes que desejam explorar rotas menos conhecidas no Jalapão devem registrar seu percurso previamente, portar localizadores por satélite e manter contato programado com autoridades. É uma pequena vitória, nascida da tragédia. A ausência deles ainda pesa, mas a forma como suas histórias se entrelaçaram com outras vidas fez com que o desaparecimento não fosse em vão. Transformou-se em legado, em memória, em movimento. Ainda assim, o que as famílias mais desejam, no fundo, permanece inalterado. Um sinal definitivo, um corpo, uma carta, uma resposta, algo que permita fechar o ciclo, olhar para o passado com reverência e, enfim, permitir-se viver o presente sem culpa. Até lá continuarão esperando, porque quem ama não esquece, quem perdeu não desiste. E quem permanece honra. O mistério do desaparecimento de Camila e Leandro
permanece, após quase 2 décadas, envolto em perguntas sem resposta. O tempo, que deveria trazer cura e compreensão, apenas aprofundou a sensação de vazio e o desejo por explicações. O Jalapão segue grandioso, impenetrável, guardando segredos que talvez jamais sejam revelados. Ali, 2 jovens sonhadores cruzaram os limites do desconhecido e deixaram para trás não apenas pistas, mas um rastro de amor, esperança e coragem diante do impossível. O caso tocou o Brasil não apenas pelo ineditismo, mas porque revela algo profundo sobre a natureza humana. Nossa busca incessante por sentido, conexão e superação. Diante do silêncio da paisagem e das respostas que nunca chegam, o que resta é a memória dos gestos, das cartas, das imagens e do compromisso de nunca esquecer. As famílias, mesmo dilaceradas pela ausência, seguiram em frente transformando dor em luta, amor em legado. Se você acompanhou essa história até aqui, saiba que ela é mais do que um relato de mistério. É um convite à reflexão sobre a fragilidade e a força das relações, o respeito pela natureza e o valor da vida. Talvez o verdadeiro fim não esteja nas respostas, mas na coragem de seguir perguntando, de não desistir, de honrar o que realmente importa. Se você gostou dessa narrativa, inscreva-se no canal para receber mais histórias reais, impactantes e cheias de emoção como essa. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo relatos que inspiram, questionam e tocam o coração. E não vá embora ainda. Clique agora no vídeo sugerido na tela e continue mergulhando em outros mistérios impressionantes. Até a próxima.